Então, vamos, agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de nós aqui nos reunirmos e pedir humildemente o amparo, as instruções, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para o que vem a nós nesta noite. Vamos vibrar com muito amor pelo Roberto, pelo seu irmão, por todos os familiares. Que a vontade do Pai se faça agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vai lá, meu companheiro. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aí. Estou abrindo aqui o Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui. Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se integrar o meu corpo, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios 13, de 1 a 3. Continua, Vitão. Tem só mais um pedacinho aqui. Acho que é bom, né? Pode, Que é a explicação, né? por favor. Continua, meu amigo, por favor. Então vamos lá. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está no alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independente de toda crença particular, e faz e faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. É, perfeito. O trecho ele se explica. Muito bem empregado. Bom, Perfeito. A caridade é o. Pode falar aí, companheiro. não, fala você, termina seu raciocínio, pode falar. Ah, a caridade assim, eu costumo falar aqui em casa aqui que é o correto a ser feito, né? Não é nem uma obrigação, de fato nós viemos na encarnação para poder trabalhar todas essas partes, mas
a caridade é algo que tem que ser feito, tem que ser algo, assim, natural, né, de uma forma espontânea. A gente ajudar as pessoas, é claro que tem que ficar bem definido na cabeça que a caridade não é só aquela parte de doação de bens, essas coisas, né, é de um contexto geral, né, tudo. Fazer o bem sem olhar quem, né, de uma forma geral. Gostei muito, perfeito. Se quiser completar aí, companheiro, pode completar mais alguém aí. Bom, esse trecho ele é muito importante, né? Eu gosto daquela passagem que ele fala da fé, da esperança e da caridade, né? E a mãe de todas é a caridade. Porque, que nem o Pacheco falou, ela está ao alcance de todos nós, né? E às vezes a gente nem se dá conta, mas acaba por fazendo, né? Tendo um gesto ali referente ao nosso próximo ou a nós mesmos, nos comovemos com determinadas situações, né? Então, assim, nós trazemos na nossa essência essa questão dos sentimentos, né? Que a caridade está muito ligada aos nossos sentimentos, né? E estando aqui, todos nós encarnados, passando pelas experiências, tendo a oportunidade de poder estudar a doutrina espírita, enfim, ou então os trabalhos que nós estamos ligados à Casa de Fabiano ali nos proporciona, né? Agora os trabalhos de Natal, entrega da cesta, enfim, né? Todos esses trabalhos que são feitos é uma forma de nós exercitarmos esse sentimento, né? Na verdade, né, exteriorizarmos, né? E assim a gente vai nos dando uma oportunidade de poder sentir, né, esse sentimento, como que a caridade funciona, né? Porque é muito importante. É por isso que nós estamos aqui, para desenvolver esse amor, né? Então, todos nós estamos aqui para desenvolver o amor, né? Nós já trazemos como nossa essência, nossa criação, mas a gente precisa apenas exteriorizar, praticar, sentir ali, dar uma oportunidade de a gente poder sentir, quando a gente pratica esses atos, como é que a gente se sente, enfim, isso é muito importante. Pode falar, Conceição. Ô, Vitor, os próprios estudos e as palestras é uma grande caridade, porque é um momento que vocês estão dividindo conosco, estão trazendo para nós conhecimentos. É, na verdade, é eles que eles compartilham com a gente, né, Conceição? Que eles nos inspiram a todos, É né? um conjunto, mas E, é o talento. Vocês não pegaram o talento, não esconderam o talento. Pelo contrário, estão dividindo conosco o que vocês sabem, e claro, a espiritualidade está ali intuindo cada um que está passando para nós, mas vocês poderiam perfeitamente se recusar a fazer o trabalho, né? Pelo mas contrário, estão aí de boa vontade, dividindo conosco o conhecimento de vocês. e vamos juntos seguir nessa caminhada, né, minha amiga? A gente é o que a gente sempre fala, né? Todos nós temos a oportunidade. E se a gente, quando nós nos damos, né, uma oportunidade de poder sentir ali como que as nossas ações funcionam, principalmente quando a gente busca a prática da caridade, que nem o Pacheco falou, que ele leva muito isso para a família, e creio que todos nós, né, procuramos trazer isso para dentro das nossas casas, né? A gente acaba se sentindo muito bem. Muito bom. Obrigado, minha amiga, por compartilhar com a gente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria, Vitor. Vai lá, Paulo, por favor, meu amigo. Eu estava estudando justamente sobre isso, conversando com uma amiga minha que ela é palestrante, e ela fala uma frase que eu acho que é muito bonita, assim, que a caridade é aquela que você dá o que você tem de melhor, seja o teu tempo, seja o teu conhecimento, seja a tua atenção, seja o teu amor, sabe? Então, é sempre aqui, a caridade verdadeira é sempre aquela que você tem de melhor, sabe? Sempre focar nisso, sabe? Foi bem... me tocou bastante, assim, quando ela falou isso, e realmente é verdade, assim, sabe? Às vezes a gente... Ah, tem uma bermuda ali que não tá... que você não usa mais, mas que já não é mais usável, você vai e doa, mas, poxa, aquela bermuda já não serve mais, sabe? Então, assim, tentar enxergar um pouquinho dessas coisas, assim, sabe? E sempre tentar dar o seu melhor, né, quando você estiver fazendo a caridade. Que eu acho que é importante isso pra gente, pra nossa evolução. Obrigado aí pelo momento.
Pode seguir, Pacheco. Segue aí, meu amigo, que o aparelho aqui está tocando. Não, beleza. Bom, dando sequência no livro, que é o livro do estudo, que... Peraí, deixa eu pegar ele aqui, a capa dele. Mediunidade. Mediunidade de Herculano Pires, né? Parou aí no capítulo 4. Tô dando sequência aqui só para poder dar um sentido, né? Vou ler uma parte aqui do que o Victor já tinha lido no finalzinho do capítulo 4, até chegar no parágrafo que ele tinha parado, tá? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, companheiro. Só Pode lembrando, falar. pessoal, esse capítulo aqui ele é interessante, ele tem uns termos científicos, né? Só recapitulando um pouco, e pode ali até trazer um pouco de dificuldade, mas na verdade o Herculano Pires, resumindo, ele quer nos chamar a atenção na questão da ciência, que é importante dentro da doutrina, que tem a questão da explicação dos fatos, tá? Então o Pacheco vai seguir a leitura aí. Pode seguir, meu amigo, por favor. Beleza. Se eu ficar quieto, você continua, tá? Que às vezes toca o aparelho aqui, eu tenho que ficar Tem quietinho. que ficar quietinho, Tá? senão Então, se dá tiver aí. um silêncio, você segue em frente. Tá bom. Vamos lá. Bom, os cientistas soviéticos, fascinados pelo sucesso de suas pesquisas e alheios aos problemas ideológicos, constataram oficialmente na famosa Universidade de Kirov que o homem possui um corpo energético que responde pela vitalidade e as funções do corpo carnal. Verificaram que, nos casos de movimentação e levitação de objetos, sem contato, esse corpo energético expande correntes de energia que impregnam os objetos a serem movidos à distância do médium. São essas energias carregadas de matéria orgânica que Hitcher chamou de ectoplasma e que o professor Crawford, da Universidade de Belfast, catedrático de mecânica, conseguiu observar em toda a sua complexa mecânica de expansão e ação, descobrindo objetivamente o funcionamento de alavancas de ectoplasma na produção dos fenômenos. Como se vê, a mediunidade é um processo de relação indutiva, em que entram em jogo energias psicofísicas e energias espirituais. Na parapsicologia, isso ficou provado através de numerosas pesquisas. Né? O professor Heine diferenciou os dois tipos de energia ao classificar o pensamento como extrafísico. As energias mentais são de natureza espiritual e provocam reações materiais no cérebro. As energias espirituais, que Heine chamou de extrafísicas, não estão sujeitas às leis físicas, não sofrem a ação da gravidade, não se desgastam na sua projeção a qualquer distância e não são interceptadas por nenhuma espécie de barreiras físicas. Experiências, ao contrário, realizadas na Rússia, né, por Vassiliev, com o fim de demonstrar que não passavam de um novo tipo de energias físicas, fracassaram por completo. Dessa maneira, a tese espírita da existência de energias espirituais típicas ficou também comprovada cientificamente. Continuam, e é natural, os debates teóricos a respeito, mas o que importa na ciência não são as opiniões, e sim os fatos. E os fatos, como sempre, continuam fiéis à doutrina espírita. A mediunidade dispõe desses dois tipos de energia, mas não é em si mesma nenhuma delas. Não há uma energia mediúnica específica, mas apenas a ação controlada da mente sobre a matéria. Esta ação é a mesma que deu origem ao mundo e a toda a realidade quando o espírito, no caso, o princípio inteligente, aglutinou as partículas da matéria e deu-lhes estruturas múltiplas. A relação espírito-matéria é uma constante universal que se evidencia particularmente nos fenômenos vitais, no vegetal, no animal e no homem. Mas o ato mediúnico é o ponto de concentração que as suas leis se revelam com a devida clareza.
aos pesquisadores. É natural que os cientistas alheios aos problemas espíritas encontrem dificuldades em aceitar essa tese. Além disso, como observou o professor Remy, do Instituto de Altos Estudos de Paris, existe no meio científico um caso alarmante de alergia ao futuro. Ô, companheiro, deixa eu só dar uma pausadinha, por favor. Bom, Claro. então, resumido aqui, ó, ele está falando um pouco sobre a questão do ectoplasma, que é aquela energia ali que o médium acaba por doar, né? E ele falou também anteriormente, nesse ectoplasma, que era aquelas sessões de materialização, onde eles materializavam o espírito se materializava, era uma sessão ali de número reduzido de pessoas, né? Hoje em dia elas são mais difíceis. Elas aconteciam aí alguns anos atrás, mais para a questão da comprovação científica, né? E agora não há tanto essa necessidade, porque o que acaba por chamar atenção, na verdade, né, ali o ponto inicial foi a questão do fenômeno em si, até chegar às ideias, que são mais importantes do que os fenômenos, né? A questão da nossa reflexão referente, olha, somos seres eternos, né? Vivemos uma encarnação de tantas que já vivenciamos e tantas que teremos, né? Então, o Herculano Pires está trazendo isso aqui, né? Dando essas explicações, muito a questão da doação dos fluidos, né? Que o Roberto até trouxe, que nós estudamos, que são ali os fluidos imperceptíveis para a nossa condição material, mas que eles estão presentes no nosso ambiente. Nós manipulamos esse fluido pela ação do nosso pensamento, né? Tendo pensamentos bons ou não, nós vamos transformando esse fluido numa energia que é direcionada ou captada por nós mesmos, tá? Uma prova física disso é a questão da sensação que nós experimentamos passando ali por determinadas situações. Quando nós estamos com muita raiva, passando ali por dificuldades, a gente acaba por alimentar aquilo. Como a gente acaba se sentindo? Mal, pesado, denso, então. Isso é um reflexo daquilo que nós estamos fazendo com esses fluidos. E aí ele traz essa explicação desses pesquisadores, que eles estudam ali na União Soviética, que nem o Pacheco falou, Vasiliev, é a questão do perispírito, né? E eles se depararam ali com uma coisa que não foi algo que eles lançaram, que eles inventaram. Muito pelo contrário, já era algo que já estava ali presente. E aí ele fala que eles até se desiludiram com tudo aquilo, né? Porque eles queriam que fosse alguma novidade, tá? E aí na final aqui que ele fala que os cientistas alheios a todas essas questões espirituais, eles encontram dificuldade em aceitar essa tese, porque as teses científicas, elas não podem chegar até a sua totalidade, né? Porque falta a questão espiritual, né? Se eles estivessem mais adeptos a aceitar as ideias, estudando elas, buscando a comprovação, com certeza, teriam ali resultados mais positivos dentro das suas pesquisas, possibilidades, né? Mas isso aí é uma questão de tempo, e com o passar do tempo as ideias vão sendo aceitas. Tudo bem, pessoal? Vai lá, meu companheiro, segue, por favor. Cara, realmente, pensei que eu estava numa aula de eletromagnetismo aqui, cara, mas vamos lá. Vai lá, fala, Esse- quer falar alguma coisa? Fica à Não, vontade, não, pode não, é falar. porque isso aqui, se você for Você é fazer uma. engenheiro, você sabe mais Então, ainda que eu, se você então for fala fazer, aí, pô. se você for fazer uma faculdade de engenharia, principalmente mecânica, você vai ver isso aí, o que ele está falando aqui, mecânica dos fluidos, essas coisas aí. Vou dar uma continuidade aqui, vamos lá. Recentemente, proclamou-se no Rio de Janeiro a descoberta de um novo tipo de fenômeno espírita, baseado no princípio da indução. Tratava-se da indução dos estados patológicos de espíritos inferiores a criaturas humanas. Esse fenômeno, tantas vezes tratado por Kardec, nada tem de novo e enquadra-se naturalmente no capítulo das obsessões. Todo o processo mediúnico é de natureza indutiva. O espírito, olha, isso aqui, ó, indutiva, tem uma outra palavra que ele fala aqui que é, ai, cadê? Indutivo. Isso é uma potência elétrica. E cadê? Ele falou aqui uma outra termo aqui. Depois eu vou lembrar aqui. Mas isso aqui tudo é relacionado à eletricidade. Interessantíssimo, hein? Acho que eu vou começar a ler esse livro de novo aí do início.
Porque a questão da Sim. indução seria ali É, porque são ideias induzidas, né, Pacheco? é isso aí. Mas tem um outro termo que ele usa aqui, que eu ia explicar o que, que significa, que é indutivo, é algo que a própria palavra ela já fala qual que é o sentido dela, mas tem uma outra que ele falou aqui, ó, fenômeno espírita baseado, indução, que também é uma indutivo, né? A pessoa, quando ela como se, né, trazendo para nossa, ela atrai, né? É indutivo, né? Ela atrai, né? Tipo um ímã. Bom, vamos lá. O Deixa eu só espírito, falar um negocinho em cima do que você pode falou falar, rapidinho. pode Essa falar. questão aqui que ele fala que a mediunidade, o processo mediúnico é de natureza indutiva, porque assim, o médium que está participando do trabalho, ele está ali, ele já participou da palestra, ele fez uma prece, ele se colocou à disposição, né? Para o trabalho acontecer na questão mediúnica. Então, os espíritos que protegem ali a casa de Fabiano, vou falar da nossa casa, que protege a casa de Fabiano, que trazem ali os desencarnados que vão dar as comunicações ou tomar passe. Então, eles vêm ali, eles são uma individualidade, eles trazem os pensamentos, a energia deles. Em contato com os médios, o que acontece? O médium acaba por captar tudo aquilo que está acontecendo. Então, ele está sofrendo esse processo de indução que o Pacheco falou. Tá? Então ele está ali, ele pode desenvolver uma dor de cabeça ou alguma coisa, mas é o que está acontecendo com o espírito que ele está transmitindo essa energia. Ele está sendo induzido a captar essa energia para quê? Para que ele possa exteriorizar aquele sentimento e receber uma ajuda, tá? É só isso aí, meu amigo. Não, perfeito. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. O espírito e o médium funcionam como vasos comunicantes no sistema de relação indutiva da mediunidade. A própria hipnose é também um processo indutivo, e que levou Kardec a acentuar a íntima relação entre hipnose e mediunidade. O obsessor consciente age hipnoticamente sobre o obsediado. Estes problemas precisam ser estudados com a devida atenção por todos os que entregam os trabalhos mediúnicos. Mormente, quando assumem responsabilidade de direção. Muitos enganos e muitas desilusões na prática mediúnica decorrem exclusivamente da falta de conhecimento da natureza e dinâmica da mediunidade. Quer falar alguma coisa, companheiro? Vai iniciar o capítulo 5, certo? Bom, isso. Então, bom, só para a gente finalizar essa questão aqui da hipnose, que Kardec faz um estudo. Na verdade, é a ação da vontade, né? É a indução, que nem trazendo um pouco essa questão que nós estávamos falando, da natureza indutiva, da indução das ideias que acabam ali por ser mais fortes que aquele que está recebendo essa energia. É um processo obsessivo, tá? É como se falassem para você ter determinadas ações, determinadas atitudes, ou então que você tem ali uma dificuldade e acaba sendo frisada aquela dificuldade a todo momento e você acaba sem forças para enfrentar essas ideias. E aí você acaba enfraquecendo, aí então essas ideias elas vão se instalando dentro do seu campo ali sensorial e você acaba aceitando aquilo como se fosse a sua realidade, tá? Então, essa questão da hipnose, pensamentos repetitivos ali, ideias repetitivas, a gente tem que tomar um cuidado sobre isso, tá? Então, encerramos aqui o capítulo 4 e agora vamos entrar aqui no ato mediúnico, capítulo 5, tá? Traz algumas considerações bem interessantes aí para os médiuns. Vamos lá, meu amigo, pode iniciar. Bom, vamos lá. Capítulo 5, o ato mediúnico. O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam-se do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório, semelhante a de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Cada um assimila um pouco do outro. Uma percepção visual desse momento comove o vidente, que tem a aventura de captá-la. As irradiações perispirituais projetam sobre o rosto do médium a máscara transparente do espírito.
Compreende-se, então, o sentido profundo da palavra intermúndio. Ali estão fundidos e, ao mesmo tempo, distintos o semblante radioso do espírito e o semblante humano do médium, iluminado pelo suave clarão da realidade espiritual. Essa superposição de planos dá aos videntes a impressão de que o espírito comunicante se incorpora no médium. Daí a errônea denominação de incorporação para as manifestações orais. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica com a luz atravessando, como a luz atravessando uma vidraça, ligados aos centros vitais de ambos. O espírito se manifesta emocionado, reintegrando-se nas sensações da vida terrena, sem sentir o peso da carne. O médium, por sua vez, experimenta a leveza do espírito, sem perder a consciência de sua natureza carnal. E fala ao sopro do espírito, como um intérprete que não se dá ao trabalho da tradução. Vamos só parar um pouquinho, deixa eu só falar um pouquinho. Bom, essa questão do ato mediúnico, da comunicação mediúnica, é uma comunicação que se dá de perispírito para perispírito, tá? Então, a gente acaba falando que a questão da mediunidade, ela é uma faculdade orgânica. Na verdade, a nossa matéria, ela já vem preparada. Lembra quando nós estudamos lá a questão do corpo humano ali no laboratório do mundo invisível, que falava sobre o estudo que eram feitos ali nos corpos humanos, enfim. O preparo que o médium tem da questão do compromisso, enfim. Então, tudo isso é feito para que esse desprendimento ele ocorra de uma determinada forma, para que o médium tenha uma sensibilidade ampliada, tá? E aí, essa comunicação se dá de perispírito para perispírito. Então, é como se ele tivesse ali um pequeno transe, que é necessário. O nosso perispírito, ali como médium, os trabalhadores, ele acaba por se desprender momentaneamente. É uma coisa assim tão rápida e até mesmo imperceptível. Só alguns médiuns que conseguem ter uma visão mais aflorada. E até trazendo essa questão dessa sensação, tem alguns médiuns que podem sentir que sobem muito, que eles estão muito altos, ou então acabam abaixando. Você conversa ali, principalmente com os médiuns de psicofonia, eles falam, nossa, parecia que eu tinha 2 metros de altura, ou então eu tinha colhido. Na verdade, é a questão do nosso perispírito, tá? Então, esse perispírito ele pode se expandir de uma forma ou de outra, e durante esse transe mediúnico para que ocorra ali a comunicação, tá? Para que essa percepção se dê uma forma, né? De uma forma. Há uma comunicação do perispírito, né? Do espírito ali comunicante, do desencarnado, para o perispírito do médium e uma ligação com o nosso corpo, com a matéria, com o instrumento do médium. Então, ele acaba exteriorizando pela voz, pela sensação, pela escrita, toda essa percepção. Isso é muito rápido, tá? Essa questão aí que eu estou falando para vocês, ela é muito rápida. Não é uma questão de... A gente fala em incorporação, parece que o espírito entra, né? Não, o espírito entrou, ele se apoderou do meu corpo. Não, isso não existe. Nós temos o controle da nossa matéria, tá? Seja nas comunicações até mais difíceis que possam acontecer. Tá? Então, a gente tem que ter em mente isso aí. O Herculano Pires fala uma coisa aqui que é bem interessante, que ele fala: o que se dá não é uma incorporação, que nós acabamos por falar incorporação, mas uma interpenetração psíquica, ou seja, uma troca de pensamentos, tá? É uma troca de pensamentos. Então, são os pensamentos do espírito comunicante que nós acabamos percebendo ali, tendo essa captação por nosso perispírito, e ele é exteriorizado. E a gente acaba por falar de incorporação, né? Porque Kardec que trouxe esse nome, né? Que é a questão da fala, da exteriorização do nosso corpo, tá? Mas, na verdade, é uma troca ali que acontece entre o médium e o espírito. Tudo bem, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma experiência? Vai lá. Ô, Vitor, essa expansão do perispírito, até no momento do passe, acontece. Você está aplicando um passe, de repente você acha que está tão longe da pessoa que está recebendo um passe, já aconteceu muito, de repente você está
praticamente em cima, porque você tem a sensação que você subiu, você está lá Sim. no alto, de repente você está lá grudado quase na pessoa. Você fala, epa, peraí. Isso é uma emancipação, é isso mesmo, né? A gente tem um trabalho mediúnico, é o ato mediúnico, né? O passe Isso. também, e aí tem essa percepção. Muito bom, minha amiga, obrigado. Alguém mais que é o médium passista e gostaria de falar alguma experiência, ou psicofônico? Fique à vontade. Bom, temos mais 5 minutos aí, pessoal. Vamos falar só mais um pouquinho para não ficar corrido. Vai lá, meu amigo, por favor. Bom, vamos lá. O ato mediúnico natural é esse momento de síntese afetiva, em que os dois planos da vida revelam o segredo da morte. Apenas um devestir do pesado escafandro da matéria densa. O ato mediúnico normal é uma segunda ressurreição, que se verifica precisamente no corpo espiritual, que, segundo o apóstolo Paulo, é o corpo da ressurreição. O espírito volta à carne, não a que deixou no túmulo, mas a do médium que lhe oferece, num gesto de amor num gesto de amor, a oportunidade do retorno aos corações que deixou no mundo. A beleza do reencontro de um filho com a mãe, que estreita o médium nos braços ansiosos e o beija com toda a efusão da saudade materna. Compensa de muito e com muita a impiedade dos que acusam de praticar bruxarias. Nos casos de materialização, nada mais belo que Lombroso com sua mãe materializada, através da mediunidade de Eusápia Paladino, na sessão a que fora levado pelo professor Chiaia de Milão. Eusápia era uma camponesa analfabeta e 1000 vezes caluniada. Lombroso, o fundador da antropologia criminal, retratou-se na revista Luce e Ombra de seus violentos artigos contra o espiritismo e declarou comovido: nenhum gigante do pensamento e da força poderia me fazer o que me fez esta pequena mulher analfabeta: arrancar minha mãe do túmulo e devolvê-la a meus braços. Frederico Feiner, introdutor do fonógrafo no Brasil, levou a sua esposa desolada a Belém do Pará, na esperança de um reencontro com a menina Raquel. É Raquel ou Rachel, né? Sua filha, que haviam perdido e que quase os levara à loucura, a ele e à esposa. Procuraram a médium Ana Prado, também mulher do campo, e numa sessão com ela, a menina apareceu materializada, estimulando os pais a enfrentarem o caso com serenidade, pois ali estava viva, e falava e os beijava, e sentava-se em seus colos, provando que não morrera. Feiner, ao voltar para o Rio de Janeiro, dedicou-se dali por diante ao espiritismo, com a chama da fé acesa em seu coração e no coração da esposa, mas agora uma fé inabalável, assentada na razão e nos fatos. Isso aí. Bom, vamos parar por aqui, falta 2 minutos, e a gente continua semana que vem. Então, olha, ele está falando aqui, o Herculano Pires está trazendo ali alguns casos da materialização, né? A questão da comprovação, né? Para aqueles que ainda têm dúvida, enfim, mas que em determinado momento as ideias se fariam ali mais presentes. Mas nós agora, trazendo o que a gente acabou de ler, que o Pacheco leu para nós, para a nossa realidade, nós como médiums, trabalhando essa mediunidade, vivenciando essa mediunidade, nós participamos dessas situações também, né? Nós podemos ali, através da nossa passividade na mediunidade, ter uma incorporação de um reencontro, então aplicar um passe ali numa mãe que está passando por uma situação difícil, ou trazer uma escrita, enfim, as possibilidades são inúmeras. Mas lembra quando nós lemos o Evangelho que o Pacheco nos trouxe? A questão da caridade, a questão do amor, nós podemos participar dessas situações também, desses encontros, corações que acham que está tudo perdido e que não há esperança. E a doutrina espírita, né, através da mediunidade,
traz essas comprovações para todos nós. Isso é muito importante, pessoal. A gente participa de tudo isso. Olha como, além de ter uma responsabilidade, sim, mas também tem muito amor que nós participamos e podemos sentir em nós esse amor, tá? Então, isso é muito importante. Bom, está com menos de 1 minuto, acho que vai cair a qualquer momento. Ô, Tati, você chama a reunião, minha amiga, para a gente? A Tati vai chamar e aí a gente segue. Pacheco, obrigado, meu amigo. Obrigado pela ajuda, tá, companheiro? Vai ser meio rápido, mas vamos vibrar com muito amor e agradecer a Deus por a gente poder estar junto aqui mais um dia. E aí, semana que vem, a gente continua, porque esse capítulo é bem interessante e traz pontos ali para a gente se atentar, né, na questão do trabalho e da vivência mediúnica. Então, Jesus nos ampare, nos fortaleça, que tenhamos